O sol escaldante de Tocantins queimava o asfalto, e o calor tornava o ar quase irrespirável. No meio do cruzamento movimentado, uma jovem lançava malabares ao ar com a precisão de quem fazia isso desde sempre. Stella, aos 22 anos, dominava a arte dos malabares como ninguém, mas para os motoristas impacientes, ela era apenas mais uma pedinte em meio ao caos urbano. Ela sorria ao público invisível, mas seu coração pulsava em outra sintonia. Sonhava em estar sob holofotes, ser aplaudida por multidões, sentir a magia do palco. Mas, ali, em meio à poeira e ao barulho das buzinas, ela só recebia trocados e olhares de desprezo. Seu amigo Miguel, um vendedor ambulante, observava da calçada e sempre a incentivava. Um dia, Stella, um empresário vai te ver e investir em você. Seu talento merece muito mais do que esses faróis sujos. Ela ria, mas no fundo desejava desesperadamente acreditar nisso. No meio de uma de suas apresentações, um grupo de jovens ricos parou um carro de luxo ao lado dela. Um deles atirou moedas no chão, rindo. Pega aí, palhaça. Vai comprar um sonho com isso. Eles riram alto enquanto arrancavam com o carro, deixando para trás o som das moedas tilintando no asfalto. A humilhação queimou seu peito, mas Stella não se permitiu chorar. Com a respiração entrecortada, abaixou-se, pegou as moedas e voltou a treinar seus movimentos como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto dormia no quartinho apertado que dividia com Miguel, ela soube que algo precisava mudar. Estava cansada de ser tratada como uma sombra. No dia seguinte, uma notícia mexeu com suas esperanças: o circo imperial havia chegado a Tocantins. Seu coração acelerou. Era sua chance. Uma audição naquele circo poderia mudar sua vida. Miguel a olhou com preocupação. Você tem certeza? Esse pessoal só dá chance para gente que já tem nome. E como eu vou ter um nome se nunca me derem uma chance? Respondeu, determinada. Ela não queria piedade. Queria provar que merecia um lugar no palco. Vestiu seu melhor figurino improvisado, uma blusa vermelha desbotada e calça preta ajustada, e caminhou até a grande lona do circo. O coração martelava, mas ela se forçou a seguir em frente. Assim que se apresentou na entrada do circo e pediu uma audição, o segurança riu na sua cara. Uma mendiga querendo ser artista? Vai se apresentar na praça, querida. A humilhação foi um golpe seco, mas Stella não recuou. Só quero uma chance. Posso provar que sou boa. O segurança revirou os olhos, mas a levou até Maurício Lacerda, o dono do circo. O homem a encarou com um misto de tédio e desprezo. Você? Uma artista? Vamos ver. E então, Stella teve sua pior experiência. O olhar de Maurício Lacerda, o arrogante dono do circo imperial, pesava sobre Stella como um fardo. O homem cruzou os braços e soltou um riso cínico. Então você quer uma chance? Vai, mostre o que sabe fazer. A tenda principal estava praticamente vazia, com alguns funcionários limpando e organizando o palco para o espetáculo da noite. Entre eles, Vivian, uma acrobata experiente, parou seu treinamento para observar a cena com curiosidade. Stella respirou fundo, ignorando a tensão que travava seus músculos, e começou sua performance. Seu corpo se movia com precisão, os malabares giravam no ar como se tivessem vida própria. O equilíbrio, a fluidez dos movimentos, a forma como ela dominava a arte, tudo era impecável. Mas antes que terminasse, Maurício ergueu a mão. Já chega. O silêncio cortou o ambiente. Stella parou, confusa, o coração ainda acelerado. Então? O que achou? Maurício deu um passo à frente, seus olhos estreitos como lâminas afiadas. Achei,
patético. O riso explodiu ao redor. O dono do circo gargalhava, debochando descaradamente. Isso foi a coisa mais medíocre que já vi. Você acha que o circo imperial é um lixão onde qualquer mendiga pode entrar? O rosto de Stella ardeu. Sua respiração ficou presa no peito. Sentia-se pequena, insignificante, esmagada pela humilhação. Ela tentou argumentar, mas Maurício não lhe deu espaço. Escute bem, garota. O público não quer ver alguém que mais parece um rato de rua. Eles querem brilho, status, espetáculo. E você não tem nada disso. Volte para os semáforos e pare de perder meu tempo. Vivian desviou o olhar, parecendo incomodada, mas não disse nada. Os outros artistas apenas observavam, alguns com pena, outros com indiferença. Stella sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ia dar esse gosto a ele. Engoliu a dor, ergueu o queixo e caminhou para a saída, com passos firmes, mas um coração despedaçado. Antes que pudesse sair da tenda, um funcionário do circo, um palhaço chamado Rogério, jogou um balde de água suja bem na sua frente, fazendo-a pular para trás. Cuidado, pessoal. Temos uma gata de rua tentando invadir o picadeiro. As risadas ecoaram como facas afiadas. Ela não suportou mais. Correu para fora do circo, sentindo a humilhação colada à pele como uma cicatriz. Miguel a esperava do lado de fora, e quando viu seu estado, apertou os punhos. O que eles fizeram com você? Nada que eu já não estivesse acostumada, respondeu, a voz trêmula. Naquela noite, Stella encarou o teto do minúsculo quarto que dividia com Miguel, revivendo cada riso, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel. Mas no meio de toda aquela escuridão, algo a fez se sentar de repente. Ela se lembrou de um olhar diferente no meio da plateia. Um homem bem vestido, com olhos atentos, que parecia não rir como os outros. Quem era ele? Mal sabia ela que esse homem mudaria sua vida para sempre. O sol nascia preguiçoso sobre Tocantins, mas Stella não havia dormido. A humilhação da noite anterior ainda queimava sua alma. Cada risada, cada palavra cruel, cada olhar de desdém pesava sobre ela como uma sentença de fracasso. Mas algo insistia em martelar em sua mente, o olhar daquele homem misterioso na plateia. Quem era ele? E por que parecia diferente dos outros? Ela não precisou esperar muito para descobrir. Naquela manhã, enquanto caminhava cabisbaixa pela praça onde costumava se apresentar, um carro preto luxuoso estacionou diante dela. O vidro escurecido baixou lentamente, revelando um homem de terno impecável e olhos penetrantes. Bom dia, Stella. Seu coração acelerou. Como ele sabia seu nome? O homem desceu do carro e se aproximou com passos firmes. Meu nome é Alex Montenegro. Eu estava no circo ontem. E vi o que fizeram com você. Ela cruzou os braços, desconfiada. Se veio rir da minha cara, pode economizar seu tempo. Mas ele não riu. Seu olhar era sério. Pelo contrário. Eu quero te ajudar. Quero investir em você. Stella piscou, sem acreditar no que acabará de ouvir. O quê? Você tem talento, Stella. O problema não é você. O problema é que aquele circo só vê números e aparência, e não arte. Mas eu vejo. Você tem algo especial, e eu quero te dar a oportunidade que eles recusaram. Ela soltou um riso nervoso. Isso é uma pegadinha? Desde quando milionários decidem ajudar malabaristas de rua? Desde que encontram um talento bruto, esperando para ser lapidado. Stella ficou em silêncio, mas sua mente estava em um turbilhão.
Seria uma oportunidade real? Ou apenas mais uma armadilha? Ela se lembrou das vezes em que foi enganada por falsas promessas. Das pessoas que só se aproximaram para explorá-la ou rir de sua ingenuidade. Seu peito apertou. E o que você ganha com isso? Ela perguntou, ainda cautelosa. Alex sorriu de lado. Eu sou um homem de negócios. Mas também acredito em talento e superação. Se você brilhar, eu ganho a satisfação de ter apostado certo. E quem sabe, um investimento a longo prazo. Ela queria confiar, mas o medo ainda a segurava. Então, olhou para Miguel, que assistia a cena sem piscar. Seu amigo se aproximou e segurou seu ombro. Stella, talvez essa seja sua chance. Você sempre quis alguém que acreditasse em você, e agora essa pessoa apareceu. Ela respirou fundo. Era um salto no escuro. Mas talvez, apenas talvez, fosse a hora de arriscar. E então, pela primeira vez em muito tempo, Stella escolheu acreditar. Ok, Alex. Eu aceito. Mal sabia ela que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. O mundo de Stella mudou da noite para o dia. Em vez de ensaiar debaixo do sol escaldante de Tocantins, agora ela treinava em um luxuoso estúdio particular, repleto de equipamentos profissionais. Mas se ela pensava que isso tornaria sua jornada mais fácil, logo descobriu que estava terrivelmente enganada. O treinamento era brutal. Seu corpo, acostumado a se mover livremente nas ruas, agora precisava seguir regras rígidas de postura, precisão e resistência. Os treinos de flexibilidade a faziam gritar de dor. As repetições exaustivas testavam seus limites. A cada tombo, a cada erro, uma voz sussurrava em sua mente: você nunca será boa o suficiente. Alex Montenegro acompanhava os treinos de perto. Apesar de ser exigente, nunca a desmotivava. Mas nem todos ali acreditavam nela. Leonardo, um treinador renomado, cruzou os braços ao vê-la errar um movimento pela terceira vez. Isso aqui não é um orfanato, garota. Se quer ser artista, tem que ter sangue nos olhos. Mas você só tem um passado de miséria. E isso nunca vai mudar. As palavras cortaram como lâminas. Mas Stella não chorou. Apertou os punhos, engoliu a raiva e se obrigou a continuar. Depois do treino, encontrou-se com Vivian, a acrobata do Circo Imperial, que a procurou em segredo. Fiquei sabendo que Maurício humilhou você. Ele faz isso com todos que não se encaixam no padrão dele. Mas eu vi seu talento. Não desista. As palavras de incentivo foram como um bálsamo para sua alma cansada. Mas os dias seguintes não foram fáceis. A rotina era cruel. Seu corpo estava coberto de hematomas, os músculos ardiam, e seu espírito oscilava entre esperança e exaustão. Uma noite, após um treino puxado, Stella desabou no chão do estúdio, incapaz de se levantar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, ela pensou em desistir. Talvez Leonardo tenha razão. Talvez eu não passe de uma garota sem futuro. Foi então que sentiu uma mão firme segurando a sua. Era Alex. Não pare agora. Eu apostei em você porque vi algo que nem você enxerga. Mas se desistir, vai provar que eles estavam certos. E eu sei que não estavam. As palavras dele mexeram com algo dentro dela. Respirou fundo, limpou as lágrimas, e pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Naquela noite, Stella tomou uma decisão: se ia cair, então cairia tentando. Mas não desistiria. E assim, começou sua verdadeira transformação. O grande dia chegou.
Stella passou meses se dedicando, superando dores, dúvidas e humilhações. Cada treino, cada queda, cada lágrima derramada agora convergia para aquele momento. O teatro luxuoso de Tocantins estava lotado. Era sua primeira apresentação oficial. O espetáculo beneficente organizado por Alex Montenegro reunia empresários, artistas e críticos renomados. Stella seria o número principal. Nos bastidores, sentia seu coração bater descompassado. O medo a consumia. E se eu falhar? Se rirem de mim de novo? Alex se aproximou e segurou seus ombros com firmeza. Você não é mais aquela garota do farol. Você pertence a esse palco. Agora vá, e mostre quem você realmente é. Stella respirou fundo e entrou no palco. As luzes se apagaram. O silêncio era absoluto. Então, ela começou. Seus malabares giravam como se fossem extensões de suas mãos. Seu corpo se movia com leveza, precisão e confiança. A plateia ficou hipnotizada. Os aplausos começaram tímidos, e em segundos, ecoavam pelo salão. Mas no meio do público, alguém assistia com olhos cheios de ódio. Maurício Lacerda, o dono do Circo Imperial, estava na plateia. Seu rosto estava pálido de incredulidade. Ele viu Stella ser humilhada e descartada como lixo. Agora, assistia a mesma garota brilhar diante de uma plateia lotada. Seu orgulho não permitiria que ela saísse vitoriosa. Ele precisava agir. Nos bastidores, um funcionário do teatro recebeu uma ordem secreta. Um sinal foi dado. De repente, todas as luzes do palco se apagaram. O público ofegou. Murmúrios de confusão tomaram conta do salão. Nos bastidores, Alex pulou da cadeira. O que está acontecendo? Stella congelou no palco escuro. Era um golpe. Ela ouviu risadas baixas na plateia. Maurício estava rindo. Ele queria vê-la falhar. Mas ela não deixaria isso acontecer. Com o coração pulsando forte, Stella tomou uma decisão arriscada. Acendeu uma tocha e começou um espetáculo de fogo improvisado, iluminando o palco com sua própria luz. O público prendeu a respiração. Ela não precisava de holofotes. Ela era o holofote. As luzes voltaram, mas ninguém parecia notar. Todos estavam hipnotizados pela cena surreal. Quando Stella terminou, um silêncio reinou. Então, um estrondo de aplausos explodiu na plateia. Pessoas aplaudiam de pé. Alguns gritavam seu nome. Nos bastidores, Alex sorriu satisfeito. Stella não apenas venceu o sabotador, ela o destruiu. Maurício saiu apressado da plateia, furioso. Ele não tinha mais controle sobre a narrativa. Stella havia conquistado Tocantins. Mas seu passado voltaria para testá-la mais uma vez. O nome de Stella agora ecoava por toda Tocantins. Jornais a chamavam de a malabarista que desafiou as sombras. Empresários queriam contratá-la, e Alex Montenegro sabia que seu investimento havia sido certeiro. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela recebeu um convite. Do Circo Imperial. Você não precisa disso, Stella. Miguel disse, preocupado. Eles te humilharam. Alex também não gostou da ideia. Você já provou que não precisa deles. Por que voltar? Mas Stella sabia por quê. Ela não queria vingança. Queria um encerramento. E então, ela aceitou. Na noite da apresentação, pisou novamente sob a tenda que um dia a expulsou. Os funcionários do circo cochichavam, perplexos. Nos bastidores, encontrou Vivian, a acrobata que foi gentil com ela.
Eu sabia que você voltaria diferente. Mas não esperava que fosse como uma estrela. Stella sorriu, mas seu peito estava apertado. E então, viu ele. Maurício Lacerda, o dono do circo, estava parado no meio da arena. Mas diferente. Pela primeira vez, não havia arrogância em seu olhar. Havia medo. E então, diante de todos, ele se ajoelhou. Me perdoe, Stella. Eu estava cego. O choque percorreu o ambiente. O mesmo homem que a humilhou agora implorava perdão? A plateia murmurava. Os artistas se entreolhavam, sem acreditar. Mas Stella não precisava de desculpas vazias. Ela apenas pegou o microfone e disse: Eu não voltei para humilhar ninguém. Voltei para mostrar que sonhos não podem ser apagados por arrogância. E que todo artista merece respeito. O público explodiu em aplausos. No meio da multidão, uma voz gritou: Mendiga não merece palco. Uma mulher se levantou, mas foi abafada pelos gritos do público defendendo Stella. Era a esposa de Maurício, que se recusava a aceitar o sucesso de alguém sem pedigree. Stella sorriu. O tempo de ser humilhada havia acabado. E então, ela subiu no palco. A música começou. A luz caiu sobre ela. E dessa vez, ninguém tentou apagá-la. A noite no Circo Imperial foi um espetáculo inesquecível. Stella não apenas se apresentou, ela encantou. Seus movimentos eram leves como o vento, seus malabares dançavam no ar como se desafiassem a gravidade. Dessa vez, ninguém riu dela. Ninguém a desprezou. O público estava hipnotizado. Quando terminou, o silêncio durou apenas um segundo antes de uma ovação estrondosa tomar conta da tenda. Pessoas de pé, gritando seu nome. Chorando. Aplaudindo. Nos bastidores, Alex Montenegro a observava, orgulhoso. Ele sabia que Stella era especial desde o momento em que a viu nas ruas de Tocantins. Mas agora, ela não era mais apenas uma artista de rua. Ela era uma estrela. Quando Stella desceu do palco, foi surpreendida. Os mesmos jovens ricos que um dia jogaram moedas no chão para humilhá-la estavam ali. Mas dessa vez, um deles, Lucas, estava de joelhos, implorando por ajuda. Meu pai faliu. Perdemos tudo. Preciso de um trabalho. Ironia do destino. Stella olhou para ele por um longo momento. Quando eu precisei de ajuda, você riu. Agora, sou eu quem tem a escolha. Lucas abaixou a cabeça. Ele sabia que não merecia piedade. Mas Stella não era como ele. Ela respirou fundo e estendeu a mão. A vida me ensinou que é mais fácil derrubar do que levantar. Eu escolho levantar. Você começa amanhã, na limpeza do circo. O público assistiu à cena em silêncio. E então, os aplausos começaram novamente. Maurício Lacerda, o homem que a humilhou, se aproximou mais uma vez. Ele segurava algo. Um contrato. Quero você como a principal estrela do Circo Imperial. Todos esperavam que ela aceitasse. Afinal, era tudo que sempre quis. Mas Stella apenas pegou o microfone e sorriu. O circo é grande. O mundo é maior. Eu prefiro continuar voando. E com isso, ela recusou. Ela não precisava da aprovação de Maurício. Ela tinha sua própria luz agora. Nos meses seguintes, Stella usou sua fama para criar um projeto social. Junto com Alex, começou a ajudar jovens artistas de rua a encontrarem oportunidades. Ela nunca se esqueceu de onde veio. Em um de seus espetáculos beneficentes, Miguel, seu melhor amigo, abraçou e disse:
Você conseguiu, Stella. Você venceu. E ela sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Não, Miguel. Nós vencemos. O holofote acendeu sobre ela mais uma vez. A música começou. E Stella, a garota que um dia foi humilhada e rejeitada, brilhou mais do que nunca. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.